Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Coronavac é segura para os idosos, segundo a farmacêutica chinesa Sinovac Biotech. Mas a resposta imunológica gerada pela vacina é menor entre os mais velhos. Tendência de estabilização. São Paulo registra a quarta semana consecutiva de queda nos números de mortes e casos de Covid-19. Custo da cesta básica aumenta em 13 capitais brasileiras. Óleo de soja, pão francês, carne bovina, arroz e feijão estão entre os principais vilões das prateleiras em agosto. Já de revelação, causa incêndio nos Estados Unidos. Dispositivo que gera fumaça colorida destrói quase 3.000 hectares de mata na Califórnia. Pesquisadores canadenses estão testando a eficácia do extrato de açaí no tratamento da Covid-19. Os cientistas acreditam que as características anti-inflamatórias do açaí podem ajudar na recuperação dos pacientes que foram diagnosticados com a Covid-19 e aí prevenir as complicações. Essa pesquisa nem é nova, mas ela foi adaptada para auxiliar no combate ao coronavírus. Uma das cientistas já trabalhava com a hipótese de que o açaí tinha o poder de inibir as inflamações. Uma vez que a Covid-19 causa uma inflamação generalizada, ela viu a oportunidade de usar a fruta na luta contra o vírus. Os pesquisadores conduzem ensaios clínicos no Canadá e também no Brasil, 2 países que registraram evoluções diferentes na pandemia. A Universidade de São Paulo, ela é a responsável pelo estudo por aqui. A vantagem de incluir o Brasil, segundo os cientistas, é verificar o impacto dessa intervenção no momento de altos registros de casos e também mortes pela Covid-19. A esperança deles é que o extrato possa reduzir a mortalidade da doença e a necessidade de ventilação mecânica nos infectados. Se as expectativas se confirmarem, essa fruta pode se tornar um aliado importante contra o vírus, já que é considerada segura e também barata. Essas características, inclusive, podem permitir que os países com baixa e média renda tenham acesso ao tratamento. Para o ensaio clínico, foram recrutados 580 pacientes no Brasil e no Canadá. Metade recebeu o extrato de açaí e a outra placebos. Os resultados devem ser já consolidados daqui a 30 dias. E a versão final da pesquisa pode ser publicada ainda esse ano. E pela quarta semana consecutiva, o estado de São Paulo registrou queda nas mortes e internações provocadas pelo coronavírus. O número de óbitos caiu 22%. Já as internações tiveram uma queda de 17%. Essa tendência de queda se mantém desde o começo de agosto. A capital paulista registrou a queda mais expressiva nas novas mortes. O número é de 37%. A região metropolitana também teve a mesma tendência da capital. Já o interior e a Baixada Santista tiveram um crescimento de 2% nas mortes na semana passada. 95% da população do estado vive em regiões classificadas na fase amarela. A empresa chinesa que desenvolve uma vacina em parceria com o Instituto Butantan aqui de São Paulo afirmou que ela, até agora, se mostra segura para os voluntários idosos. O laboratório chinês Sinovac Biotech disse hoje que a vacina contra a Covid-19 parece ser segura em pessoas que são mais velhas. Isso segundo os resultados preliminares dos testes em fase 1 e 2. Já a imunidade conseguida nesses idosos é levemente inferior à dos jovens. Segundo a própria empresa, isso já era esperado. A Sinovac está sendo testada no Brasil na fase 3, isso numa parceria com o Instituto Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo. Cerca de 20.000 doses estão sendo aplicadas em até 9.000 voluntários, isso em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Autoridades de saúde de todo o mundo estão preocupadas com a perspectiva da eficácia das vacinas em desenvolvimento nos idosos. É que eles fazem parte do grupo de risco e que têm chances maiores de vir a óbito em decorrência da doença. E a Índia se tornou hoje o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus, ultrapassando o Brasil. O país está atrás apenas dos Estados Unidos no número de casos. A Índia registra 4.204.613 casos de Covid-19 e 71.642 mortes confirmadas. Só hoje, quase 90.000 indianos testaram positivo.
Apesar dos números preocupantes, o governo indiano não interrompeu o processo de flexibilização do confinamento. Nesta segunda-feira, o metrô voltou a circular na maioria das cidades, incluindo Nova Delhi e Mumbai, dois importantes focos da pandemia, depois de uma interrupção de quase 6 meses do serviço. Por que o Brasil não se dividiu em vários países após a independência, como a América Espanhola? O Heródoto Barbeiro está aqui conosco e vai explicar. Afinal, quer saber de história? É só falar, é só ouvir o professor Heródoto Barbeiro. Diga lá, professor, olá. Olá, Gustavo. Olha, logicamente, quando você fala em independência do Brasil, o personagem que vem na nossa cabeça é indiscutivelmente o Dom Pedro I. E ele tem realmente uma importância extraordinária na história do nosso país, sem dúvida alguma. Mas há um outro personagem, né, que é interessante, que esse cidadão que está aí, que é o José Bonifácio de Andrade Silva. Eu diria que ele é, assim, na época, ele era, vamos dizer assim, o mentor da independência do Brasil. Por que razão? Porque veio o seguinte, a América do Sul, ela estava dividida em dois grandes impérios, o Império Espanhol de um lado e o Império Português do outro. Quando o Império Espanhol proclamou a independência, nasceram um monte de países, vários. Só na América do Sul, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, vendo por aí. A pergunta é o seguinte, por que o Brasil também não se dividiu? Esses países nasceram sob a forma de república, o Brasil não, o Brasil nasceu na forma de uma monarquia constitucional. Você vai dizer, mas escuta, em 1822 não havia lá republicanos no Brasil? Havia. Claro que havia republicano no Brasil. Tem uma ideia? Havia um grupo no Rio de Janeiro, comandado por uma das alas da maçonaria brasileira, o Evaristo da Veiga, que queria a proclamação da República do Brasil em 1822, e não a transformação do Brasil em um império constitucional. Várias repúblicas foram proclamadas no Brasil, inclusive em Pernambuco. Em 1824 teve uma república lá, depois teve outra mais para baixo no Rio Grande do Sul. Enfim, o que esse cidadão pensava, o Zé Bonifácio, era o seguinte, era que manter uma monarquia constitucional era uma forma de manter o país unido. E me parece que essa foi a grande obra desse homem, que a gente geralmente deixa para segundo, terceiro ou quarto plano quando fala de independência do Brasil. Fala de Dom Pedro, fala do Grito Ipiranga, fala da Marquês de Santos, fala da Dona Leopoldina e fala pouco desse homem, que aliás viveu muito pouco no Brasil. Ele viveu uns 30 anos na Europa. E quando ele veio para cá, ele já participou desse movimento que foi o movimento da independência do Brasil. Então, acho que o Brasil deve muito a ele. Ele era um estadista, era um pensador, era um homem extraordinário. Aliás, foi o primeiro cidadão, não sei se vocês sabem, a propor a mudança da capital do Brasil, que na época era o Rio de Janeiro, para o interior do país. A ideia dele. Em 1822, esse homem também queria a libertação dos escravos do Brasil, que só aconteceu em 1888. Ele falava isso aí em 1822. Portanto, eu acho que a gente tem que, vamos dizer, lembrar dessa figura, né, que geralmente é um pouco esquecida na história do Brasil, mas que tem grande importância, principalmente no Brasil ter o tamanho que tem hoje. Salvo exceção, o Acre, que a gente comprou depois da Bolívia, salvo exceção, o Brasil tem exatamente o tamanho que nasceu em 1822. Eu até gostaria de sugerir, 1822 é também o nome de... Olha aí, olha. Esse mapinha acho que dá para você entender bem. O que está escurinho aí, ó, é a América Espanhola. Olha quantos países nós temos desse lado. Olha do lado direito, agora que é a América Portuguesa. É o Brasil. Olha o tamanho do Brasil. E a responsabilidade disso, portanto, é dessa monarquia constitucional. Aliás, o Império Brasileiro, como você sabe, nasce em 1822 e vai só até 1889, quando aí sim é proclamada a República do Brasil. 1822 é o nome do livro do Laurentino Gomes, que aliás é muito interessante, é um livro muito bacana, muito fácil da gente ler, muito atraente, você começa a ler e não para. Fica aí então a sugestão, né, para que você possa conhecer um pouquinho mais da história do nosso país. Aliás, lá tem um belíssimo capítulo sobre o Zé Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência. É isso aí, Gustavo. Boa, Heródoto. Sempre um prazer ouvir o professor falando ainda mais sobre história. Daqui a pouco o Heródoto Barbeiro, ia falar Heródoto Brasileiro, por que não? Heródoto Brasileiro Barbeiro volta daqui a pouco com outras informações. E olha, 244 médicos brasileiros morreram em decorrência da Covid-19. É o que mostra o Sindicato dos Médicos de São Paulo. De acordo com o sindicato, o levantamento foi feito desde o início da pandemia. A primeira morte ocorreu no dia 22 de março e a última em 2 de setembro. Entre as vítimas, a maioria, 88%, é de homens.
Além disso, 45% tinha mais de 60 anos. O estado com mais mortos é São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. Vamos agora à opinião do colunista Rodrigo Constantino. Apoiadores da Operação Lava Jato realizaram atos em defesa da continuidade da força-tarefa nesse domingo. De acordo com o movimento Vem Pra Rua, um dos responsáveis pela convocação das manifestações, carreatas foram realizadas em 15 estados do país. A pauta da manifestação tinha como principal ponto o pedido de prorrogação da força-tarefa. Os manifestantes apontam que a Lava Jato está sofrendo um desmonte, liderado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Panfletos com a inscrição Aras, inimigo da Lava Jato, foram distribuídos durante o ato em São Paulo. Em um país que se divide entre apoiar a rachadinha ou o petrolão, nós escolhemos ficar do lado do Brasil. Somos uma terceira via, afirmou no carro de som do evento em São Paulo um dos manifestantes. A Lava Jato merece apoio sim, e há indícios preocupantes de tentativa de asfixiar a mais bem-sucedida operação de combate à corrupção no país. A debandada de uma equipe recentemente em São Paulo mostra isso, apesar de a saída de Deltan Dallagnol não ter ligação alguma com o caso, pois se deu estritamente por motivos pessoais, como ele explicou. Mas é preciso tomar cuidado com esse discurso típico de isentão que oferece uma terceira via contra os extremos nessa polarização política do país. Nem rachadinha nem petrolão, como se ambos fossem sinônimo. Essa passeata mais parece uma campanha antecipada para Sérgio Moro, isso sim. E essa narrativa não seduz quase ninguém. Por isso, as pesquisas recentes apontam Bolsonaro liderando com folga num cenário para 2022, mesmo incluindo Moro no páreo. A suposta rachadinha teria acontecido no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado. Se for comprovada, é um crime e deve ser punido, ainda que se trate de algo bastante comum na política nacional. Já o mensalão e o petrolão foram esquemas gigantescos não só de desvio de recurso público, mas de um projeto totalitário de poder. O Brasil poderia ser hoje uma Venezuela se o PT não tivesse sido enxotado do governo pelo impeachment de Dilma Rousseff. Comparar, portanto, isso ao governo Bolsonaro, que até aqui vem sem nenhum grande escândalo de corrupção, é pura má-fé. No mês de agosto, que registrou um aumento no preço de alimentos básicos para nós brasileiros. Vai dar uma olhada, separou aqui no telão qual foram esses aumentos. A gente já tem aqui, você está acompanhando. Vilões do supermercado: leite integral, arroz, óleo de soja, pão francês, carne bovina e feijão. Ou seja, itens que fazem parte da dieta de 80%, 90% dos brasileiros, pelo menos algum deles. Vamos continuar falando sobre isso, porque agora eu vou conversar com o Paulo Henrique Correia, que é economista e chefe da Valor Investimentos, para entender o motivo desse aumento. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco. O que aconteceu para esse aumento vir agora e a gente tem acompanhado, principalmente agora em agosto? Antes de mais nada, uma boa noite, Paulo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Realmente a gente teve uma alta bastante elevada aí das principais commodities agrícolas, né? São produtos, de fato, que são suas cotações, seus preços são balizados internacionalmente. E aqui no Brasil não foi diferente. A gente teve dois aspectos. Primeiro, a alta do dólar, né? Dado que esses produtos são cotados internacionalmente, a gente teve uma alta do dólar bastante significativa pós-Covid. Então, alguns produtores brasileiros, o preço desses produtos ficaram muito interessantes de serem exportados. Então, a gente teve uma alta bastante significativa no volume das exportações e acabou faltando um pouquinho de produto para atender o mercado interno. Então, principalmente a alta do dólar e também o preço desses produtos no mercado internacional foi o que acabou elevando bastante o preço das principais commodities agrícolas, entre elas o próprio arroz, a soja, entre outras. E, Paulo, a gente consegue prospectar para os próximos meses se essa alta deve continuar ou se ela vai, pelo menos, estabilizar ou, quem sabe, abaixar? Realmente, o que a gente entende, né, de fato, a gente teve, claro, se não houver nenhum
nenhuma quebra de safra, nenhum problema climático que possa acabar afetando esses preços, mas a gente entende que esses produtos, a tendência é que isso volte à normalidade, até mesmo o câmbio já teve o real uma apreciação nos últimos meses, a gente chegou a ter dólar por volta de próximos a R$6 em alguns momentos, e realmente a gente está tendo nas últimas semanas uma queda da moeda. Isso certamente no segundo momento vai acabar chegando ao preço desses produtos, né? Então a gente entende que nos próximos meses a gente possa ter, caso de novo não haja nenhuma quebra de safra, nenhum problema climático, a gente deve ter já pelo menos uma estabilidade e quem sabe em algum momento até mesmo uma deflação no preço dos alimentos principalmente. Paulo, hoje está tudo muito ligado à pandemia, então eu lhe pergunto, o quanto da pandemia, seja notícias positivas, como hoje mesmo, né, o Donald Trump, presidente americano, se sentiu confiante em dizer que teremos uma vacina até outubro, o quanto notícias positivas a pandemia podem melhorar essa questão dos preços e até o quanto de notícias negativas podem afetar ainda mais os preços? Realmente, pós-Covid, eu acho que essas altas que foram intensificadas, né? A gente, além dos aspectos de câmbio que a gente já falou anteriormente, houve também uma certa desestruturação da produção desses produtos. A gente teve algumas plantas fabris, principalmente de produtos processados, que tiveram fechamento, né, das plantas, reduzindo a carga horária de turnos de produção e tudo mais. Então, a gente entende que para os próximos meses a gente possa ter uma normalização, até mesmo alguns aspectos de logística que foram afetados, a gente pode ter uma normalização. Com relação às notícias, a gente entende que, à medida que forem saindo novas evidências de vacinas, os próprios índices caindo, a gente pode ter uma volta da atividade produtiva num patamar mais alto, e realmente as coisas vão rodando melhor, né? Vamos chamar assim. Se você acaba tendo aumento de venda por parte das empresas, as empresas podem voltar a investir, elas acabam contratando mais pessoas, isso você acaba gerando mais emprego, mais renda. Então isso tudo acaba gerando um efeito cíclico na economia e, de fato, a gente pode ter meses melhores para frente, tanto no Brasil como no mundo. Paulo, obrigado pela participação e pela explicação sobre essa alteração, esse aumento nos preços de itens essenciais na dieta de todo brasileiro. Se você acompanhou essa entrevista, pegou o som final, daqui a pouquinho ela está lá no nosso canal no YouTube. Lembrando, se inscreva no nosso canal, faça parte de mais de 1 milhão de brasileiros que estão inscritos e tem informação de qualidade de graça na palma da mão. E olha, mesmo com a liberação para o retorno das atividades, o movimento nas autoescolas está bem abaixo do esperado. A retomada ainda não foi capaz de motivar a chegada de novos alunos, já que o Detran não autorizou a abertura de novos processos de habilitação. Desde o dia 24 de junho, as autoescolas do estado do Rio estão autorizadas pelo Detran a retornarem com as atividades. Nesta, mesmo com a volta das aulas práticas e teóricas, o movimento ainda está abaixo do esperado. Com essa parada da pandemia, ficamos 3 meses parados. E do nosso retorno, que foi no dia 24/6, daqui para cá a gente está até hoje esperando o retorno do Detran, né, que até hoje não abriu. O Detran não autorizou a abertura de novos processos de habilitação, um fator que também contribui com um baixo movimento nas autoescolas. Muitas delas enfrentam dificuldades por não estarem recebendo novos alunos. A gente vive de matrículas de aluno, né? Agora com o Detran fechado, já tem 2 meses que a gente voltou a trabalhar. E até hoje a gente não pode fazer matrícula, porque o Detran não está funcionando essa parte de abertura de processo. Fabrício iniciou o processo de aquisição da habilitação no final de 2019. Fez a prova teórica em março deste ano, mas teve as aulas interrompidas por conta da pandemia. Mesmo com receio, resolveu dar continuidade e iniciou as aulas práticas, seguindo todos os protocolos de segurança. Tem um pouco de medo, né? Mas as meninas aqui cuidam tudo direitinho, passando álcool sempre, fazemos a medida da temperatura todos os dias, quando entramos no carro, como saímos. E até que está sendo tranquilo. Para que funcionários e alunos estejam seguros, as escolas de direção devem seguir algumas regras sanitárias, sob pena de sanções administrativas. O nosso retorno, a gente teve que fazer as modificações, né, que o Detran exigiu, o distanciamento em sala de aula de 1,5 metro de cada aluno, cada setor da autoescola tem que ter álcool gel,
Os carros têm que ter tapete de higienização e cada início e final de aula tem que fazer higienização dos veículos. Enquanto o Detran não divulga data para retorno completo das atividades, empresários e novos alunos aguardam ansiosos o restabelecimento dos serviços. E a partir de amanhã, escolas municipais, estaduais e particulares aqui do estado de São Paulo vão poder voltar a funcionar. A permissão para algumas cidades é apenas para reforço escolar. A região tem que estar há 4 semanas na fase amarela. As salas de aula só podem receber 20% dos alunos e devem ser higienizadas antes de cada turno. Dos 645 municípios do estado, 128 devem ter as escolas voltando a funcionar amanhã. Cada região pode escolher se retoma ou não as aulas, assim como as escolas estaduais e particulares. E o secretário de Saúde do Reino Unido alertou para o aumento do número de casos de Covid-19 entre jovens até 25 anos. Matt Hancock disse que jovens podem ter sintomas graves e também não apresentar sintomas e aí transmitir para os mais velhos. Ainda no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que a vacina contra a Covid-19 vai ficar pronta em tempo recorde. Trump disse numa entrevista que a vacina pode já estar disponível em outubro. Vamos falar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro, porque a retomada das atividades tem provocado aglomerações nos transportes públicos de inúmeros países, não só aqui no Brasil. Mas a saída, que seria o uso de carros, também não é bem vista por governantes e especialistas. O Heródoto explica para a gente. Diga lá, professor. Olá, Gustavo. Olha, nós tivemos uma experiência interessante, não só no Brasil, mas eu acho que em vários lugares do mundo, foi o seguinte. Com essa história, então, de pandemia, muita gente foi trabalhar em casa e os carros saíram da rua, subiram da rua. Então, era possível você, por exemplo, respirar um ar melhor, era possível, por exemplo, você atravessar a rua com maior segurança. Enfim, estava muito melhor o trânsito nas grandes cidades, eu estou me referindo a São Paulo e outras grandes cidades brasileiras, porque você tinha menos carros na rua. Bom, mas ainda assim uma parte da população teve que trabalhar. Para ir trabalhar, o pessoal tem que pegar o transporte público. Eu mesmo ontem peguei o metrô da linha amarela. E eu vi, então, vários lugares dizendo, olha, precisa e tal, máscara. E praticamente, duas viagens que eu fiz, tinha um policial militar no trem e as pessoas estavam, todo mundo usando máscara. Portanto, é uma forma da gente manter o transporte público. Agora, há um impacto curioso, que eu vou mostrar agora aqui, em relação ainda a esse transporte público. Por quê? Porque, logicamente, tem ônibus, metrô, trem, tem muita gente, as pessoas ficam com medo de poder pegar ou passar coronavírus, porque você não pode aglomerar, mas como é que você faz? Como é que num vagão de metrô ou no ônibus você faz? Vou mostrar a nossa primeira telinha aqui, dizendo o seguinte, olha lá. Medo de usar o transporte público. Medo. A pessoa não quer usar por medo. 93% no Brasil, comparado com a cidade de Londres, onde 70% das pessoas têm medo. No Brasil, 93%. Mas tem muito mais gente andando em transporte público no Brasil do que tem na Inglaterra, por incrível que pareça. Mesmo tendo medo, a pessoa teve que pegar o transporte público para poder ir trabalhar, os chamados trabalhos que são essenciais, serviços essenciais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante também é o seguinte, sem transporte público, o que você faz? Você vai ter que usar o seu carro. Olha a segunda informação que nós temos aqui para passar, que eu acho que é muito interessante. Vou pegar como exemplo a cidade de Nova York, que é uma das grandes cidades do mundo também. Nova York contra a recomendação para o uso do carro, ou seja, eles não querem que volte a quantidade de carros que tinha antes de começar o coronavírus. Para ter uma ideia, teria mais de 8 milhões de carros circulando só na cidade de Nova York. E vai voltar mais 8 milhões. Bom, isso vai dar um bruta de um congestionamento, já tinha antes, mas vai ficar muito mais forte agora. E por esse motivo, então, o governo da cidade de Nova York, o prefeito, ele quer antecipar para esse ano, para impedir o pessoal de usar o carro e continuar no transporte público, a antecipação de pedágio urbano que já existe em algumas cidades do mundo. Cidade brasileira não tem. Para isso você teria que ter um prefeito, né, que tivesse peito para chegar lá e dizer, bom, agora para entrar no Centrão vai ter que pagar o pedágio. Você imagina, ainda mais esse ano vai ter eleição para prefeito, quer dizer, ninguém vai correr o risco de assumir uma coisa como essa. Mas Nova York ia começar o ano que vem, eles anteciparam para esse ano exatamente para a pessoa não usar o transporte individual mais na cidade, continuar usando metrô, trem, etc, etc. Outra informação interessante em relação a essa movimentação diz o seguinte,
Entre o transporte público e o meu carro é mais seguro, lógico. Claro, muita gente trafega praticamente sozinho no carro, ou então com mais uma pessoa e todo mundo usando máscara. Isso é de um lado, a segurança é bom. Agora, qual é o lado ruim disso? Muito carro na rua, aumenta a poluição da cidade, principalmente para pessoas que sofrem doença respiratória. Aumenta o número de acidentes também de trânsito de uma maneira geral, mais carro na rua. E aumenta também o número de mortes de pessoas em acidentes de trânsito. Então, esse é um lado da moeda, segurança. O outro lado da moeda é a poluição, acidentes e mortes que acontecem por causa do trânsito muito intenso. Então, a gente experimentou um trânsito tão intenso. Agora, a gente volta a ter um trânsito intenso, principalmente aqui na cidade de São Paulo, onde eu moro. O volume de carros na rua já é incrível. Hoje, por exemplo, véspera de feriadão, uma boa parte das rodovias, o acesso a essa cidade, estava tudo congestionado, tudo parado, porque a turma se mandou para a praia, se mandou para o interior, e agora estão voltando para a cidade e dizem, olha, não pode ter aglomeração. Na praia, estava lotado. Então, dessas informações todas, eu acho que eu queria concluir com mais uma informação importante, da gente poder voar, é o seguinte. Logicamente que a gente aprendeu o home office, eu mesmo estou aqui trabalhando em home office. Quem é que gosta de trabalhar em casa? Olha lá. O pessoal da camada A e B da população, 52% gosta mais de trabalhar em casa do que trabalhar no escritório. Em compensação, o pessoal que recebe menos, que a gente chama de camadas C e D da população, eles não gostam de trabalhar em casa. Eles preferem trabalhar no local de trabalho. É curioso essa questão, haja vista que para trabalhar em casa, a primeira coisa que você precisa ter é uma boa internet, né? E às vezes a minha aqui pifa, fica fraquinha e fica difícil a gente falar. Mas o home office veio para ficar, principalmente porque também para o empregador, para o empresário, é mais barato ter o empregado na casa dele do que ter o empregado lá no seu escritório. Isso é uma questão também para ser considerada no âmbito da economia e que mostra aí uma nova formulação, uma nova reorganização do trabalho provocada pela pandemia do Covid-19. Então são essas informações aí importantes que a gente pode mostrar que estão mudando aí a situação não só do Brasil, mas de outros países do mundo, mas que nós temos que enfrentar. Haja vista que, além das transformações já bastante rápidas que nós estamos vivendo no século XXI, a pandemia fez novas mudanças importantes. E, logicamente, de um jeito ou de outro, todos nós vamos ter que nos adaptar a ela. Então, essa é a situação, pelo menos por enquanto, Gustavo. Bom, Heroto, o HB volta daqui a pouquinho com outras informações e é isso que o Heroto disse, né? A pandemia acaba acelerando processos que estavam indo devagarzinho. O home office é um exemplo claro que o Heroto trouxe, né? Acelerou um processo que talvez demorasse um pouco mais de tempo e agora está sendo instalado por causa da pandemia. E olha, mais 4 pessoas são investigadas em um novo inquérito da Polícia Civil e do Ministério Público no caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo. De acordo com a investigação, a deputada federal Flor de Lis é a mandante do crime. Agora, a polícia investiga também a cozinheira e o motorista da família. O novo inquérito analisa se houve a participação de Gerson Conceição de Oliveira, filho de Flor de Lis, e Lohane dos Santos, neta da deputada. Ele é suspeito de ajudar no envenenamento e ela de ocultar provas. Gerson continua empregado como secretário parlamentar no gabinete da deputada, apesar da parlamentar estar proibida pela Justiça de manter contato com os investigados. Flor de Lis não foi presa porque tem imunidade parlamentar. Ela afirma que é inocente. Uma pesquisa revela que os brasileiros mudaram os hábitos de consumo de cosméticos e artigos de higiene pessoal. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, alguns itens como desodorante e batom ficaram mais esquecidos nas prateleiras. Os dados revelam que o faturamento da indústria do setor cresceu apenas 0,8% no primeiro semestre deste ano. A alta do semestre foi puxada pelos produtos que a indústria chamou de, abre aspas, cesta Covid, fecha aspas. Sabonete líquido, papel higiênico, lenços de papel e principalmente o álcool gel. Teve uma alta nas vendas de 2.000%. E olha, um dispositivo usado em um chá de revelação, sabe, chá de revelação para revelar se é menino ou se é menina, foi a causa de um dos incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira. Para anunciar o sexo do bebê, os pais da criança resolveram usar um dispositivo que gera uma fumaça colorida. O fogo destruiu quase 3.000 hectares, segundo o Departamento de Florestas e Proteção.
Atuam no combate às chamas 500 bombeiros, com auxílio de 4 helicópteros. Muitos moradores da região tiveram que deixar as casas por precaução. De acordo com as autoridades locais, os responsáveis pelo incêndio podem ser responsabilizados financeiramente e criminalmente. E o comportamento do coronavírus na África intriga os cientistas. Até agora, os números do continente não são tão altos quanto se previa. A África do Sul é o país que mais sofreu com a doença e até agora registrou apenas 15 mil mortes. Mas o que explicaria esses números? Primeiramente, os especialistas alertam que o continente deve ter um número elevado de subnotificações. Mas, para além desse aspecto, os países africanos tomaram rapidamente medidas para conter a disseminação do vírus. A África do Sul, por exemplo, no final do mês de março, já implementou um dos regimes de isolamento mais rígidos do mundo. Outro fator levantado por especialistas em saúde global é que a população africana já enfrentou muitas epidemias, como as da malária, tuberculose, cólera, HIV e ebola. Assim, os governos estão acostumados a reagirem rápido a questões de saúde e recorrem a voluntários para mobilizar a população em prol da prevenção. Uma questão levantada também é que há uma baixa circulação entre países do continente e outros países do mundo. Os primeiros casos registrados na África, por exemplo, foram de jovens que viajaram para outros continentes e voltaram infectados aos seus lares. Mais um aspecto apontado que explicaria o baixo número de mortes é que um dos fatores de risco para o coronavírus é a idade. E a África é um continente com a população mais jovem do mundo. A idade média é de 19,7 anos, enquanto na Europa é de 40. Para esse argumento, alguns especialistas apontam um contraponto. O número de crianças subnutridas é alto, e esse também poderia se tornar um fator de risco para o coronavírus. Mas, no geral, o que vemos é um continente com alta densidade populacional e serviços de saúde muito ruins, e que, mesmo assim, tem surpreendido a todos e conseguido sofrer menos com essa pandemia. Vamos falar de esporte? Porque o craque argentino Lionel Messi se reapresentou ao Barcelona e já treinou nesta segunda-feira. Após uma grande discussão sobre a sua continuidade no clube, Messi preferiu não entrar na justiça e aceitou jogar mais uma temporada no Barcelona. O atacante treinou separado da equipe por causa do protocolo espanhol para a prevenção do coronavírus. A equipe espanhola deve contar com o jogador já para o amistoso programado para o próximo sábado contra o Nastic de Tarragona. E o futebol vai poder voltar a contar com o público nos estádios, pelo menos na Europa. A UEFA anunciou hoje o início das vendas dos ingressos para a Supercopa da Europa, confronto entre o campeão da Champions League e o campeão da Europa League. A partida acontecerá no dia 24 deste mês entre Bayern de Munique e Sevilha. Eles vão disputar o título já com a presença dos torcedores. Cada clube terá direito a 3 mil ingressos para suas torcidas e, obviamente, com distanciamento social também na arquibancada. Vamos conversar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro, dessa vez para falar sobre viagens aéreas. Heródoto, o ar que circula dentro dos aviões é limpo? Como deixar os voos mais seguros para essa retomada da economia, principalmente do turismo? Olha, Gustavo, eu já até comentei aqui que o setor que tomou uma pancada violenta da economia foi o setor de turismo. Turismo, hotéis, pousadas, caíram praticamente para zero. Os restaurantes vieram depois, o bar foi tudo por aí. Mas a companhia aérea também tomou uma paulada na moleira realmente muito grande. Principalmente porque as companhias aéreas têm aviões muito grandes para muita pessoa. Então, para as viagens aéreas, exatamente, estou falando só de turismo. Às vezes a pessoa precisa viajar. Sei lá, estou com um problema numa outra cidade, tem que pegar um avião e ir para lá. Muita gente tem medo de entrar no avião. Não por causa do voo. Tem gente que tem medo por causa do voo. Mas não por causa do voo. Porque é o seguinte, mas aquilo lá é fechado, pô. Tanto fechado daquele jeito, cheio de gente lá dentro, que eu vou acabar pegando a doença, vou pegar o coronavírus. Então, olha, os técnicos estão dizendo o seguinte, não é essa a verdade. O ar existente dentro do avião, apesar do avião estar hermeticamente fechado, quando ele está voando, logicamente, ele é 99,9% puro. Não há possibilidade de ter vírus no avião enquanto ele está voando. Primeiro, porque ele tem filtro. Segundo, porque ele renova o ar e ele puxa o ar de fora. O ar de fora para dentro do avião.
Então não tem perigo? Não tem perigo. Enquanto o avião voa, não tem perigo das pessoas se contaminar. Ainda assim, as empresas aéreas dizem, olha, ninguém pode ficar sem máscara, a não ser na hora de comer, obviamente, as pessoas têm que tomar cuidado, tem tudo aquilo mais. Agora, aonde é o problema? O problema é quando o avião está no chão, por incrível que pareça. Quando ele está no aeroporto, esperando para os passageiros, portão de embarque, aquela coisa toda, então é o seguinte, a possibilidade o ar do avião cai para 40%. Por quê? Porta está aberta, porque o ar-condicionado está puxando o ar de fora do aeroporto. Então, nesse momento, ele não é seguro. Ou seja, quando ele está no chão, ou ele está no portão, ou ele está fazendo taxiamento, ou seja, ele está aí andando no aeroporto para poder chegar na pista para voar. Eu acho que essa informação é importante, porque as pessoas temem o contrário, acham que é o contrário. Assim, quando está lá em cima, está fechado, aí é que é o perigo. Não há. Os técnicos, eu estive olhando várias reportagens sobre isso, dão conta do seguinte, a hora que ele voa, 99,9% de tudo quanto é bactéria e vírus desaparece no avião por causa dos filtros que lá estão e porque o ar vem de fora. Estou contando isso, não exatamente para falar do turismo, mas para falar para as pessoas que muitas vezes precisam viajar, têm necessidade, às vezes doença de um parente numa outra cidade, e não vai com medo de adquirir a doença no avião. Repito, enquanto estiver voando, não tem problema. O problema, para isso, tem máscara das pessoas antes e depois da decolagem. É isso aí, Gustavo. Valeu, Heródoto. A gente se fala amanhã aqui dentro do Jornal da Record News. Um forte abraço para você, Heródoto. Sobre redes sociais, que se tornaram um grande palco para que as pessoas possam expressar o que pensam e o que sentem. Mas será que os posicionamentos nas redes sociais podem prejudicar em uma seleção para o emprego? A Tânia Moura, executiva de Gente e Gestão e vice-presidente da Associação Brasileira de Profissionais de RH, vai explicar para a gente. Tânia, obrigado pela participação aqui conosco. Tem muita gente que está desempregada, muita gente que está infeliz com o emprego, enfim. E está pensando em mudar de emprego, em buscar uma oportunidade, já que está desempregada. O quanto as redes sociais influenciam num processo de seleção? Boa noite, Tânia. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que esse é um ponto extremamente relevante, uma ótima preocupação para todos que estão buscando suas carreiras, suas novas oportunidades e, inclusive, para quem já tem um bom emprego, poder se manter nele. O que eu posso te falar é que tudo depende da maturidade da gestão das organizações. Hoje em dia, tem duas novidades que eu quero contar para vocês, é que na estrutura dessas empresas mais maduras, ela já tem áreas e equipes para cuidar do que nós chamamos de diversidade e inclusão. Mas para além da diversidade de gênero, raça, também a diversidade de opiniões. Então, se você tem uma opinião diferente, isso é bem visto, sem dúvida, porque essa diversidade as empresas têm aprendido que faz toda a diferença para trazer solução através da criatividade, de novos repertórios, de novas perspectivas. Mas a questão não é a sua opinião, e sim a forma como você se posiciona nas suas mídias sociais. Então, mesmo que você defenda uma opinião diferente do que a empresa, né, na qual você trabalha, para qual você quer trabalhar, você tem que ter cuidado como você manifesta essa tua visão. Então, educação, respeito com as diferenças vão ajudar você a ter mais sucesso na sua reputação, na sua imagem. Hoje as empresas buscam informações nas mídias sociais, é muito fácil a gente encontrar, seja ela Facebook, LinkedIn, seja Instagram. As empresas têm muito acesso a tudo isso. Então é importante você cuidar da sua marca pessoal, da sua reputação, não deixando, é claro, de se posicionar, mas sabendo que isso vai fazer a diferença se você usar respeito, principalmente ética e uma forma bastante assertiva na sua comunicação. Ô, Tânia, essa questão da polarização até de ideias, ideologias, geram às vezes discussões em redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter. As pessoas também têm que fugir dessas divididas, porque às vezes você não vai convencer quem está do outro lado a defender a sua razão, mas acaba exagerando nos xingamentos, acaba exagerando na postura ali nas redes sociais. Mesmo essa pessoa, pessoalmente, sendo muitas vezes muito tranquila. Isso também as empresas estão de olho nesse modo como você lida com as diferenças nas discussões nas redes sociais?
Totalmente, estamos sim, como a associação, eu tenho também sido muito requisitada para mediar conversas e levar a conscientização para as empresas, porque gente, dividir a sua visão, opinião é muito rico, saber como que a pessoa pensa, por que é diferente, isso traz riqueza para qualquer discussão. A grande diferença é justamente essa. O fato de eu ter uma visão, eu não preciso convencer o outro de que ele tem que ter a mesma visão que eu. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco, como a gente fala, com os nossos vieses inconscientes e que essa, por exemplo, polarização traz. Às vezes, algumas pessoas se posicionam, porque tal pessoa acredita naquilo, ela é assim o assado. Né? Os títulos e os rótulos que as pessoas dão por conta de uma visão, um pré-conceito sobre aquele determinado assunto. Então, cuidar da forma, como a gente apresenta a nossa ideia, como a gente quer discutir aquele tema. Quando a gente vai para extremo, Gustavo, nunca é bom. Nunca é bom, porque você gera irritação, você gera discussão e não leva a nenhum resultado. Eu gosto de citar, Gustavo, as 3 regrinhas básicas que eu falo, que são ótimas dicas para quem está nos ouvindo. Pensa sempre, o que você vai falar é verdade? Toma muito cuidado com fake news, ainda mais nos dias de hoje. A segunda, tem bondade no que você vai falar? O que você vai falar está ajudando o outro de fato? Ou você só quer pôr a sua opinião ou gerar uma discussão desnecessária que leva para uma briga que não leva a lugar nenhum? E terceiro, então, é a necessidade. Qual é a necessidade daquela tua opinião para aquele determinado contexto, para aquele determinado grupo? Então, verdade, bondade e necessidade juntas são dicas ótimas para quem quer ter uma carreira e uma marca e uma reputação nas mídias sociais de sucesso. Tânia, quero agradecer demais a sua participação, sua explicação pelo lado das empresas e também as dicas para quem está querendo se reposicionar no mercado e quem está buscando uma nova colocação. Um forte abraço. Tânia, você é de casa, espero que tenha anotado para não deixar escapar nenhuma oportunidade. E olha, em Macaé, no Rio de Janeiro, uma situação tem gerado polêmica. Em abril, profissionais da saúde foram contratados para atuar no enfrentamento ao coronavírus. Só que muitos já haviam solicitado o auxílio emergencial, porque estavam desempregados no momento e acabaram precisando devolver o dinheiro. A pandemia do novo coronavírus pegou muitos de surpresa. Em menos de um mês, milhares de pessoas ficaram sem a principal fonte de renda. O governo federal criou o auxílio emergencial para ajudar durante o período. Sem saber o que fazer, esta profissional da área de saúde, que preferiu não ser identificada, fez o cadastro para receber o benefício. Que nós demos entrada no mês de março, quando estávamos desempregados por conta do Covid. E aí, no dia 23 de abril, foi quando assinamos o contrato pela prefeitura. Contrato esse que nós assinamos para poder trabalhar na linha de frente. Aí o que acontece? Nosso nome, a União, mandou exonerar do cargo os CPF que estavam na listagem por conta de estar recebendo auxílio emergencial. O resultado disso, a Prefeitura de Macaé cancelou o contrato de 250 profissionais da saúde, que inclusive tiveram que devolver o dinheiro ao governo federal. O que a Prefeitura informou para a gente é que nós teríamos que pagar o GR1 para sermos recontratados, ou seja, fazer a devolução do auxílio emergencial para poder estar sendo recontratado. Isso não aconteceu. O auxílio emergencial que nós recebemos, a primeira parcela, era nossa de direito, porque a gente estava desempregado em março. Então, em abril, a gente tinha o direito a essa primeira parcela e fomos obrigados a devolver. Os profissionais atuaram nos cargos durante os meses de maio e junho, mas em julho eles foram exonerados. Sem o contrato de trabalho e sem o auxílio emergencial, eles aguardam uma posição da Prefeitura sobre a recontratação. Muitos tentaram novamente conseguir o auxílio emergencial, mas tiveram a solicitação negada. O que chama a atenção desses profissionais é que outros contratados que também receberam o auxílio foram mantidos nos cargos. Tem casos de pessoas que receberam o auxílio, receberam até o auxílio todo, as 6 parcelas, e continuam trabalhando, sem ter punição nenhuma. Quem foi exonerado e ficou sem fonte de renda, sem o proporcional do 13º salário, referente aos 2 meses trabalhados, cobra que o acordo seja cumprido. O que mais a gente quer é voltar a trabalhar,
E a Espanha se tornou hoje o primeiro país da Europa a registrar mais de 500 mil casos de Covid-19. Segundo dados oficiais, já são 525.549 casos confirmados e 29.516 mortos. Desde o início da pandemia, cerca de um terço dos novos casos e mortes estão concentrados em Madrid, região mais atingida pela pandemia no país. Apesar do aumento no número de infecções pelo coronavírus, o governo espanhol manteve os planos de reabrir a partir de hoje as escolas. Mais de 8 milhões de alunos do ensino fundamental e médio voltaram às aulas depois de um intervalo de 6 meses por causa da pandemia. E Israel, que era considerado um exemplo contra o coronavírus na pandemia, agora o país enfrenta um novo surto da doença. Depois de meses, Israel voltou à lista dos países com mais infectados por milhões de habitantes. Já são pelo menos 27 mil casos ativos e mais de 1.000 mortes. Só na semana passada, foram cerca de 3 mil novas infecções por dia, um recorde para o país. No início de março, Israel tomou decisões que fizeram a curva do coronavírus diminuir. Voos para o exterior foram cancelados, os comércios não essenciais fechados e a população foi confinada por várias semanas. Em maio, Israel chegou a zerar o número de casos por 2 dias. Tudo isso contribuiu para que o governo acelerasse a flexibilização do isolamento. Muitos locais foram reabertos e as aulas e até os casamentos retomados. Mas desde julho, as infecções multiplicaram por 5, atingindo cerca de 125 mil casos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o gerente nacional do projeto do coronavírus, Roni Ganzu, disseram que o governo não descarta agora o bloqueio total das atividades. Para combater essa propagação do vírus, as autoridades dividiram as cidades em 4 categorias. Isso com base na taxa de infecção: vermelha, laranja, amarela e verde. E só nas últimas 24 horas, o número de cidades classificadas com a cor vermelha aumentou para 40. Para diminuir os riscos, esses locais vão ter toque de recolher a partir de terça-feira, das 7 da noite até as 5 da manhã. As escolas nessas áreas serão fechadas e ainda haverá proibição total das reuniões que são grandes. O exército israelense vai ficar responsável pelo aumento da fiscalização. A previsão é de que as medidas permaneçam até o fim das festas judaicas, que começam no dia 18 de setembro e vão até outubro. O Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã.